Feliz Sabadão. Feliz sábado. Amém. I am very glad to be here today. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Before I start, I want to ask God once more for His help and presence here. E antes de começar, eu quero pedir a Deus pela sua presença e pela sua ajuda aqui. Dear Heavenly Father, Pai nosso, estás nos céus, thank you once more for the wonderful day you give us. obrigado mais uma vez pelo fantástico dia que nos dás, For the rest we can have in you. pelo descanso que podemos ter em Ti. Thank you for your precious word Obrigado pela Tua preciosa palavra and for the privilege and joy to share it with others. e pelo privilégio e alegria de poder partilhá-la com outros. Please be here now. Por favor, sê aqui agora. Send your Holy Spirit Envia o Teu Santo Espírito and surround this place with your angels. e envolve este lugar com os Teus anjos. Don't let Satan distract us in any way, Não deixes que Satanás nos distraia de qualquer maneira, so that we may not miss not even one of your lessons para for que não us. possamos perder nenhuma das Tuas lições para nós. And help us put them in practice, whatever you teach us, even today. E ajuda-nos a pôr em prática o que quer que seja que Tu nos ensines, mesmo hoje. Please give me the words that you want to speak to your people. Senhor, dá-me as palavras que Tu queres que eu fale ao Teu povo. And may I not say more or less than what you want me to say. E que eu não possa dizer nem mais nem menos do que aquilo que Tu queres que eu diga. In your name I pray. No Teu nome eu oro. Amen. Amém. We're going to talk about personal evangelism today. Hoje vamos falar sobre o evangelismo pessoal. What is personal evangelism? O que é um evangelismo pessoal? Yeah. I love this definition. Eu gosto muito desta definição. Building friendships for eternity. Construindo amizades para a eternidade. Who love their friends? Quem é que aqui gosta dos seus amigos? We all love our friends. Todos nós gostamos dos nossos amigos. We don't want to spend just a few years on earth with them, right? E não queremos somente passar alguns anos com eles na Terra. We want to spend the eternity together with them. Queremos passar a eternidade em conjunto com eles. And God has given us special instruction E Deus deu-nos especiais instruções how to have this kind of friendships that will last to eternity. de como ter estas amizades que vão durar pela eternidade. And this is what we are going to study together today. E isto é o que nós vamos estudar juntos hoje. Please open with me your Bibles in the book of Matthew, Por favor, abram comigo as vossas Bíblias no livro de Mateus, in there chapter 28. e no capítulo 28. Mateus 28. Jesus is about to ascend in heaven here, Jesus está prestes a ascender ao céu aqui, and he gives the disciples their commission, the Great Commission. e Jesus dá aos seus discípulos a grande missão deles. So let's start reading from verse 18. Portanto, vamos começar a ler a partir do verso 18. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Therefore go Portanto, ide, and make disciples of all nations, ensinai todas as nações, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, and teaching them to obey everything I have commanded you. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. And surely I am with you always, even to the end of the age. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Let's pay attention to the verbs in these familiar verses. Vamos prestar atenção aos verbos nestes versos familiares. What is the first verb we find here? Qual é o primeiro verbo que nós From encontramos what aqui? Jesus says, yeah? Daquilo que Jesus disse. Yeah? Das erste Wort war im Portugiesisch richtig übersetzt, heißt lehret die Völker. Du hast gelesen, geht hin und machet Jünger. Und das ist nicht richtig. Yeah, okay. I have no idea. Yeah, I understand. Yeah, he said that it says teach, but in my translation it was make disciples. O irmão disse que diz ensinar, mas na minha Bíblia diz fazer discípulos. Yeah, in King James Version it says teach. Na versão de King James diz ensinar. And in this verse we have the verb teach twice. E nesta versão nós temos o verbo ensinar duas vezes. And
in Greek, these are two different words. E em grego, isto são duas palavras diferentes. And the first verb has more the meaning like make disciples, but yes, it is teach. E a primeira palavra quer mais dizer fazer discípulos, mas sim, quer But dizer there is ensinar. one other verb before the teach. Mas há outro verbo antes da palavra Which is ensinar. this verb I'm looking for? Go. Qual é For esse teach, verbo? he says what? Go. Go. Ide. Go. Vão. How do you say it? Ide. Id. Vão. Okay, in Bulgarian we say id. Ide. Yeah, go. Em Bulgarian diz-se idi. Vão. So, what does it mean to go? E o que é que isso significa? De ir. We are not doing this right now. We stay. Pois não é isso que nós estamos a fazer agora. Nós We're estamos, sitting. nós estamos sentados, estamos aqui. But God tells us go, Mas Deus diz-nos vai. which means we should go from the other side of the door O que significa que nós devíamos passar para o and outro lado da go where the porta people are. e ir até onde as pessoas estão. Not to wait for them here. Não esperar por elas aqui. Jesus says go. Deus diz ide. And then he says and teach. E depois ele diz e ensinai. What does it mean to teach? O que é que significa ensinar? One definition of the word teach is to instruct by example. Uma das definições do verbo ensinar é instruir pelo nosso exemplo. How do we do this? E como é que nós fazemos isso? A small illustration. Uma pequena ilustração. When me and Divo arrived at the airport in Porto on Thursday, Quando eu e Ivo chegámos ao aeroporto na quinta-feira passada, I was sharing with him what I'm sharing with you now. eu estava a partilhar com ele aquilo que eu estou a partilhar com vocês agora. And he said, you need an illustration for this, how to teach by example. E ele disse, tu precisas de uma ilustração de como ensinamos com o nosso exemplo. So we were thinking about illustrations, but we couldn't. E nós estávamos a tentar pensar em algumas ilustrações, mas não conseguimos pensar em We nada. had to wait a few hours for Sylvia. Tivemos que esperar algumas horas pela So Sílvia. at first we were inside the airport. We were inside the airport. Nós estávamos dentro do aeroporto. But then we saw that it's sunny outside and decided to go there. E como vimos que estava sol lá fora, nós decidimos ir até fora. And there was a very nice grass with a pool with water, like a fountain. E lá fora tinha relva bem verdinha, bonita, com And uma fonte. There were all these Com água. dressed up pilots and flight attendants passing by this place. E havia uns pilotos muito bem vestidos e umas hospedeiras de bordo a passar por este sítio. And I was thinking, why don't we sit on the grass? E eu estava a pensar, porquê que não nos sentamos na relva? But we were thinking, no, they look as very strange because nobody else sits on the grass here. E nós pensámos, bem, nós vamos parecer muito estranhos nos sentarmos na relva porque So we ninguém went se senta into na the relva. airport for an hour and a half. Nós esperámos então no aeroporto por uma hora e And meia. I said, no, I don't care what they'll think, I want the sun. E eu então pensei, bem, eu não quero saber o que é que as pessoas pensam. So we quero sat ir there ao sol. on the grass. E então sentámos-nos ali na relva. And there are all these pilots and flight attendants and just people dressed up that were passing just a meter from us. E então havia estes pilotos e hospedeiras de bordo bem vestidos a passarem apenas a 1 metro de nós. Then we noticed, in maybe a few minutes, one other woman sat in the other end of this garden. E depois nós reparámos, depois de uns minutos, que outra senhora se sentou no outro lado do sítio da relva. And then one other woman also sat there. E depois outra senhora sentou-se There também. were benches, but they sat like us on the grass. Havia bancos, mas eles sentaram-se como nós na relva. And they spent a few hours there, like us. E ficaram lá algumas horas como nós. So we thought, so this is what it means to teach by example. Então isto é o que significa ensinar com o exemplo. People see what you do, As pessoas veem o que nós fazemos, they find it nice, they desire to do the same, eles acham que é bom e desejam fazer o mesmo, and they do it. e então eles fazem. What's the spiritual application for us? What is the spiritual application for Qual é a us? aplicação espiritual que esta lição tem para nós? Once I read this sentence, unbelievers read the Bible in the lives of God's people. Uma vez eu li a frase, Unbelievers read the Bible in the lives of God's people. os não crentes leem a Bíblia nas vidas dos cristãos, das pessoas de Deus, do povo de Deus. So they might not be like us studying the Bible every day, Eles podem não ler a Bíblia todos os dias e estudar a Bíblia todos os dias, but your life, mas a nossa your vida, example o is nosso their exemplo, Bible. é a Bíblia It's deles. the only Bible they read É a before única, they start studying the Bible. é a única Bíblia que eles podem ler antes de começar a estudar a Bíblia. Yeah, you can read this in Portuguese.
Como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que Excuse sabemos. me. Ok. It's actually not the Ok. Okay, so it's here. I haven't translated it, but we'll try it. Okay. One of the most effective ways of winning souls to Him, to Christ, is exemplifying His character in our daily life. Dos meios mais eficazes de conquistar almas para Ele é exemplificar o caráter na vida diária. Our influence upon others depends not so much upon what we say as upon what we are. A nossa influência sobre os outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Men may combat and defy our logic, they may resist our appeals, but the life of disinterested love is an argument they cannot gainsay. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, podem resistir aos nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A consistent life characterized by the meekness of Christ is a power in the world. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. The quiet example of the Christian is supposed to be power in the world. A mansidão dos cristãos é suposto ser um poder no mundo. Before we preach the gospel, we should first live the gospel. Antes de nós pregarmos o Evangelho, nós primeiro devíamos viver o Evangelho. We should, for the Christian, should be as natural to be as Christ. Para um cristão devia ser tão natural ser como Cristo. Once, I have a good friend of mine, she's Romanian. Eu tenho uma grande amiga que é romena Once we were having a walk. e nós estávamos a dar We uma were in caminhada. church and in the break we decided to take a walk with one other friend of ours. Nós estávamos na igreja e no intervalo nós resolvemos dar uma caminhada com outra grande amiga nossa. We were walking and eating some fruits and talking. Nós estávamos a caminhar, a comer algumas frutas e a falar. And then me and my other friend noticed that our Romanian friend wasn't with us, but she stopped something in the back. E então a nossa outra amiga, não a minha amiga romena, mas a outra, ficou para trás. So I thought she's maybe tying her shoelaces or something and she will catch up with us. E eu pensei, bem, ela deve estar a atar os sapatos, ela já nos apanha. But I turned back just for a second Mas eu virei-me só por um segundo to see her giving her fruit to a woman that was sitting on the sidewalk with her child. e vi que ela estava a dar a sua fruta a alguém que estava sentado no passeio com a sua criança. Uma mulher muito pobre. And you know, in this moment I saw like Christ through her doing good to the people. E sabem, eu naquele momento vi Cristo através dela fazer bem a outras pessoas. The people that I even didn't notice. Pessoas que eu nem sequer reparei. And it was a rebuke for me personally. E para mim aquilo foi uma chamada de atenção. But also a wonderful example. Mas também um ótimo exemplo. So what does it mean to instruct by our example? Então o que é que isto significa de instruir pelo nosso exemplo? To be kind, Ser amorosos, bondosos, not to get easily offended. não ficarmos facilmente ofendidos. My father tells me often, be with a big heart. With a big heart. Tells me to be with a big heart. O meu pai diz-me para ter um grande coração. Don't get offended easily. Não fiques ofendida facilmente. What if Christ was easily offended? E se Cristo tivesse ficado facilmente ofendido? Would he die on the cross for those who were killing him? Teria ele morrido na cruz por aqueles que o mataram? What love is this? Que tipo de amor é este? Love that we don't have from ourselves. É amor que nós não temos em nós próprios. And that's why we should ask God to give us the love He has. E é por isso que nós devemos pedir a Deus para nos dar o amor que Ele tem. And to help us love the people the way He loves them. E para nos ajudar a amar as pessoas da maneira como Ele as ama. To see their needs. A ver as suas necessidades. So, the first way we teach is by our quiet example. Então a melhor maneira que nós ensinamos é pelo nosso exemplo manso. But do you think the people will consider it as just something normal and they won't pay any attention to this? E acham que as pessoas vão achar que não vão tomar nenhuma atenção a isto? Believe me, they will start asking. Acreditem em mim, as pessoas vão começar a perguntar-se. And this is your time. And this is the time E este é o tempo, to not just have quiet example, não só para ter um exemplo manso, but to share something with them. mas para também partilhar algo com essas And what pessoas. is the best thing we can share? E o que é que nós temos de melhor para partilhar? Our personal testimony. O nosso testemunho pessoal. As witnesses for Christ,
Como testemunhas de Cristo, A quote from the book Desire Pages. isto é uma frase tirada do livro Desejar Todas as Nações. As witnesses for Christ, we are to tell what we know, Como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, what we ourselves have seen and heard and felt. o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. We can tell how we have tested His promise and found the promise true. Podemos dizer como temos provado as promessas e as achado fiéis. This is the witness for which our Lord calls, and for want of which the world is perishing. É este o testemunho que Nosso Senhor pede de nós e por falta do qual está o mundo a perecer. Notice what it says here, perishing. Notem no que está aqui a dizer, perecer. The world is dying, O mundo está a morrer and they need to hear your personal testimony. e as pessoas precisam de ouvir o teu testemunho pessoal. How you've tested God's promises and found them true. Como nós temos provado as promessas e as achado fiéis. Do you know that 90% of diseases come from the mind? Sabem, 90% das nossas doenças vêm da mente. It's actually proved that emotions like anger and unforgiveness Está provado como emoções como a ira e o não perdoarmos os outros, they can cause you in the long term serious diseases. que em longo termo elas podem nos causar doenças muito sérias. So many people have no purpose in life in this world. Então muitas pessoas nesta vida não têm um propósito. Do you know that in every 40 seconds Sabem que a cada 40 segundos somebody is committing suicide? alguém está a suicidar-se. So many people don't find any purpose in life. They're so lonely. Há tantas pessoas que não conseguem encontrar um propósito nesta vida, And sentem-se tão sós. That's why they literally are perishing to hear how you can find joy and peace in Christ. E é por isso que este mundo está a perecer, para saber como é que nós encontramos paz, alegria e amor. They have this emptiness, this gap in their hearts. Eles têm este vazio, este falha no seu coração. And we know that only Jesus can fill this emptiness. E nós sabemos que só Jesus pode encher esse vazio. Your testimony is life-saving. O nosso testemunho pode salvar vidas. What is a personal testimony? O que é um testemunho pessoal? It's in 3 parts. Pode-se dividir em 3 partes. You can share first how was your life before you met Christ. Podemos partilhar primeiro como é que era a Ivo, nossa last vida. night he shared a bit about it. Como é que podemos... Primeiro temos que partilhar como é que era a nossa vida antes de conhecer a Cristo. O Ivo ontem partilhou essa parte. So you can share first how was your life before Christ. Portanto, podemos partilhar primeiro como é que era a nossa How vida you met antes de Christ. Cristo, como conhecemos a Cristo And what is your life now? e como é a nossa vida agora. And the part that you should emphasize on is what is my life now? E a parte que nós devemos dar mais ênfase é como é a minha vida agora. The joy, the peace and fulfillment. A alegria, a paz e a satisfação. At AFCO, in our mission school, Na AFCO, na nossa escola they teach missionária, us, eles ensinam-nos. actually there is a homework that everyone should do. Na verdade, há um trabalho de casa que toda a gente tem que fazer. We should write down our personal testimony, every one of us, Temos que escrever o nosso testemunho pessoal, todos nós, and then share it for 3 minutes. e depois partilhá-lo em 3 minutos. You should be able to share it even in 1 minute. Nós devíamos ser capazes de o partilhar mesmo só num You might not minuto. have a whole hour for all the details, Mesmo na rua, nós não podemos não ter 1 hora para partilhar cada detalhe. but I want to ask you, when you find time, to just sit and write it down shortly. Mas eu quero-vos desafiar, quando tiverem tempo, poderem escrevê-lo de uma maneira resumida. Actually, I will need 2 volunteers who will be here tomorrow. Na verdade, eu preciso de 2 voluntários que possam vir aqui à frente amanhã. As part of our second workshop tomorrow on how to give Bible studies, Como parte do nosso workshop de amanhã, como dar estudos bíblicos, I will need 2 people who will share their personal testimony in 3 minutes. eu preciso de 2 pessoas que possam partilhar o seu testemunho em 3 minutos. Are there 2 volunteers? Quem é que se quer voluntariar? Some hands? Okay, Algumas hand. mãos, uma mão. One more person? Mais uma pessoa. Your personal testimony in 3 minutes. O vosso testemunho Or pessoal em 3 two. minutos. Ou 2. Okay, I'll find later. Ok, eu encontro depois alguém. But it is powerful. Personal testimony is powerful. Mas o testemunho pessoal é poderoso. So first they see your quiet example. So how we reach people? Então, How we teach como é people? que nós ensinamos as pessoas? Como é que First chegamos they até elas? see our quiet example. Primeiro, pelo nosso exemplo manso. And then if you pray,
E depois, se nós orarmos, for sure God will give you the opportunity to share with them your personal testimony. de certeza que Deus nos dará a oportunidade de partilharmos o nosso testemunho pessoal. And they'll be the ones initiating it. E as pessoas até vão ser elas a iniciar, a They will procurar-nos. ask you, how can you be always so happy? E perguntar-nos como é que tu consegues estar sempre tão feliz? Or how can you be good to this person that has done you so much bad things? Ou então perguntarem-nos como é que tu consegues ser tão bom com esta pessoa que tem-te feito tanto mal? And this is your time to share E essa é a vossa altura de partilharem about the loving Savior we have sobre o Salvador amoroso que nós temos and how He's our example. e em como Ele é o nosso exemplo. How He loved even those and He died for those who killed Him. Como Ele morreu por aquelas pessoas que o mataram. And how we believe that He can give us the same love. E como nós acreditamos que Ele nos pode dar esse mesmo amor. So teaching by example. Portanto, ensinar com o nosso exemplo. Another meaning for the word teaching is to impart knowledge. Outro significado da palavra ensinar é partilhar conhecimento. So we don't just say things. Portanto, nós não dizemos apenas We coisas. must make sure that the person we're sharing with, they understand Temos que nos certificar que a pessoa com quem estamos a partilhar, ela and percebe practically apply what we have shared with them. e que possa ter uma aplicação prática aquilo que nós partilhamos. How do we do this when we build friendships for eternity? E como é que fazemos isto quando construímos amizades para a eternidade? So let's make a small review from the beginning. Portanto, vamos rever um bocadinho aquilo que nós já dissemos. Your no início. neighbor sees your quiet example. Os nossos vizinhos veem o nosso exemplo de mansidão. He comes to you and he says, "Why are you like this?" E vêm até connosco e perguntam, porquê é que és assim? You share your personal E testimony. aí nós partilhamos o nosso testemunho pessoal. And you see that they have desire to have what you have. E então vemos que as pessoas têm o desejo de ter aquilo que nós temos. So you can suggest them, do you want to spend 40 minutes to an hour a week and I can share with you something that has personally changed me and given me hope and joy. E então aí nós podemos dizer, queres passar meia hora, uma hora comigo todas as semanas e eu posso te mostrar mais aquilo que me trouxe alegria? If they want, you can start Bible studies with them. E se as pessoas aceitarem, vocês podem começar estudos bíblicos com elas. And in these Bible studies, you should try to, the information you share with them, E nestes estudos bíblicos nós temos de tentar que a informação que nós partilhamos com essas the pessoas, teaching should be in the speed that they can go with. os ensinamentos devem estar de uma maneira que elas consigam acompanhar. And always when you share with them a lesson, you should make sure that it's practical. E quando partilhamos uma lição, temos que ter a certeza que é uma coisa And you prática should always make a small appeal. e fazermos sempre um pequeno apelo no fim. So, imparting knowledge. Portanto, This is the partilhar second definition conhecimento. of teaching. Partilhar conhecimento é a segunda definição de ensinar. Not just saying, Não só dizer, but systematically presenting this beautiful system of truths we have here. mas sistematicamente apresentar estas belas verdades que nós temos aqui. And making appeals for decision. E fazer apelos para que haja uma decisão. So let's continue reading the verse. Portanto, vamos continuar a ler o verso. We had the go, the verb go. Nós temos o verbo ir, We had the verb teach. o verbo ensinar. And what is the next verb? E qual é o próximo verbo? Baptize. Batizar. All nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Here comes the most joyful part in the bringing a person to Christ, in this process of bringing a person to Christ. Aqui está a parte mais feliz e mais alegre de trazer alguém para Cristo. This is when step by step they eventually take the decision to give their life to Christ. É aqui que, passo a passo, as pessoas vão tomando a decisão de entregar a sua vida a Cristo. And this is what we often think in the church, that this is our purpose for when we evangelize, when we reach people. E normalmente na igreja nós pensamos que este é o nosso propósito quando evangelizamos pessoas, quando falamos com elas. It's interesting that the Great Commission doesn't stop here. Mas é engraçado porque a grande comissão não para aqui. It doesn't say baptize and that's it. Não diz batizai-as e acaba aí. Actually, there is one more verb after baptize. Na verdade, existe mais um verbo a seguir a batizai-as. So, we go, Então nós vamos,
we teach first by example. Nós ensinamos primeiro pelo nosso exemplo. Then they desire to have what you have, so you share with them the Bible. Portanto, as pessoas depois ficam a desejar aquilo que nós temos e nós partilhamos a Bíblia com They elas. take a através dos decision and get bíblicos. baptized. Eles tomam uma decisão e depois são batizados. And then our next job with these people, E a seguir a nossa próxima tarefa com Is estas what? pessoas é qual? what is the verb? Qual é o verbo? Teach. Yeah, teach. Sim, ensinar. Teach, but what should we teach them? Mas o que é que nós devemos ensinar-lhes? We have shared the whole set of Bible studies with them. Nós já partilhamos todos os bíblicos com All the elas. doctrines. Todas as doutrinas. What more can I teach them? O que é que mais eu posso lhes ensinar? It says here, some things. Aqui diz todas as Teach coisas. them some things. Whatsoever I have commanded you. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Is this what it says? É isto que diz? Algumas coisas? Só algumas coisas? Todas as coisas. All things. What is all? O que é tudo? What is all? O que é tudo? It is all things. Todas as coisas. Is the Great Commission part of this all things? Será que esta grande comissão faz parte destas todas as coisas? It is. Sim, faz. So, what are we supposed to teach them after they get baptized? Então o que é suposto nós ensinarmos depois delas se batizarem? We need to teach them Go to out. go. Nós temos que ensiná-las a ir We need to teach them to The Bible teach says. others by their example. e temos que ensiná-las a ensinar outros pelo seu exemplo. We need to teach them to share their personal testimony. Temos que ensiná-las a partilhar o seu testemunho. We need to teach them, we have to teach them to give Bible studies Temos que ensiná-las a dar estudos bíblicos and to baptize people e a batizar pessoas. and then to teach these people E depois ensinar estas pessoas to go a ir and teach e ensinar and e baptize batizar and teach, e ensinar. to go and teach and so on. Para ir e ensinar e assim por diante. So it's a circle. Portanto, é um círculo, um ciclo. I was reading just these verses yesterday in Hebrews 5. Eu estava a ler estes versos em Hebreus 5. Hebrews 5 and there verse 12. Hebreus 5, versículo 12? Yeah. 12. No, 11. 11. We have so much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. In fact, though by this time you ought to be teachers, Porque devemos já ser mestres. you need someone to teach you. You have to be teachers, but you need someone to teach Ah, you. mas- That's the verse. Nós temos que ser mestres, mas precisamos de alguém que nos ensine primeiro. So, in the church, we are really all supposed to Portanto, na igreja nós supostamente temos que be teachers, ser professores, ser mestres, to make disciple makers. para fazermos fazedores de discípulos. How many of you believe that this command Quem é que acredita aqui que este in mandamento Matthew 28 em Mateus 28, wasn't given just to disciples but also to us? How many of you believe that? quem é que acredita aqui que este mandamento não foi só dado aos discípulos, mas também a nós? And do we see it in the verse? In this verse, that is, it is for us, the people in 21st century. E aqui podemos ver neste verso que é para nós, pessoas do século XXI. Do we see it here? Será que conseguimos ver isso? Because there is this quote Porque há esta in the Book of citação Bizarre Pages. no livro de Já Todas as Nações, It says every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. porque diz todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. But do we see it in this verse? Será que vemos neste verso que acabámos de ler? So let's imagine the following. Vamos imaginar o seguinte: The disciples are told to go os discípulos é-lhes dito para irem and they go. e eles vão. They teach, Eles ensinam, they baptize the eles people, batizam as pessoas and they teach them to go and teach. e eles ensinam essas pessoas a ir, a ensinar e a batizar. And these other people do this. E essas mesmas pessoas fazem o mesmo. And they teach others how to go E também ensinam outros a ir e a ensinar e a batizar. and these others teach others. E esses outros ensinam outros. And if we are true disciples, E se nós formos verdadeiros discípulos, we have received
this from someone, right? Nós recebemos isto de alguém, The verdade? gospel Do Evangelho. and the command to go. E o mandamento para ir. A So, ordem para if ir. we are true disciples, Então, se formos verdadeiros discípulos, we will be faithful to this. nós command. vamos ser fiéis a este mandamento. And actually it says in the book of Acts of the Apostles that in every age the Lord has had his watchmen who have borne a faithful testimony to the generation in which they lived. E diz no livro Atos dos Apóstolos, em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. So we can be 100% sure that even in the dark ages, even in these hard times, there were people, E podemos ter a certeza que até nesta altura, nesta parte negra da true história, disciples, sempre houve pessoas, verdadeiros discípulos, who were faithful to the commandment que foram fiéis a este mandamento and brought it to our days. e que trouxeram este mandamento até aos nossos dias. So why was this word given to us? Por que esta palavra nos foi dada a nós? First, Primeiro, because God loves each and every individual. porque Deus ama a cada indivíduo. It tells us in the book Step to Christ, Diz-nos no livro Aos Pés de Cristo, and there, page 100, página 100, that the relations between God and each soul que as relações entre Deus e cada pessoa are as distinct and São- full as though there were not another soul upon the earth. que as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado o seu filho amado. So did you know that even if it was just me, one person, E então sabem que se mesmo tivesse sido só eu, in uma need só of pessoa, salvation, com a necessidade de ser salvo, com a necessidade de salvação, Jesus would have died even to save just me. Jesus teria morrido só para me salvar a mim. This is how much He loves each and every individual. Isto é o quão Ele ama cada pessoa, cada indivíduo. And this is why He sends us. E é por isso que Ele nos envia. Second reason, Segunda razão, there is no greater bliss on this side of heaven não há maior bem-aventurança aquém do céu than in winning souls to Christ. do que ganhar almas para Cristo. And you can ask any of the AFCO students we have, E podem or graduates, perguntar a cada estudante da AFCO there we have almost every day we go out que praticamente todos os dias nós vamos para fora to reach people. para falar com pessoas. And after we come back, E quando nós voltamos, there is really no greater joy. não há realmente maior alegria. We just love sharing how God has blessed us. Nós adoramos partilhar com o quão Deus nos tem abençoado. And even if someone hasn't had some specific experiences, E mesmo que alguém não tenha tido uma experiência específica naquele dia, the experience and miracles that happened to the others will really encourage him. as experiências que aconteceram aos outros encorajam-nos. It is joy to work, to take part in this work. É uma alegria podermos ter parte neste trabalho. And one more reason E mais uma why razão God sends us, porque Deus nos envia it is because é this por is the way este é a melhor maneira in which He develops our character. em que Ele pode desenvolver o nosso caráter. And it's for our good to go. E é para o nosso bem o nós irmos. So, how do we share the Então- truth with people? Então como é que podemos partilhar a verdade com as pessoas? How do we reach them? Como é que nós chegamos até elas? I might say, I'm not qualified. How can I reach them? Nós às vezes podemos dizer, eu não tenho capacidades, como é que eu posso chegar a essas pessoas? I love this quote. Eu gosto muito desta citação. It's in the book Christ Object Lessons. Está no livro As Parábolas de Jesus. You can read it in Portuguese? Ah, Yeah. Okay. Quem principia com pouco conhecimento e de modo humilde fala o que sabe, ao passo que procura diligentemente mais sabedoria, achará todo o tesouro celestial aguardando o seu pedido. Quanto mais procurar comunicar luz, mais luz receberá. Quanto mais alguém experimentar explicar a palavra de Deus a outros com amor, mais clara ela se tornará para ele. So, we begin with the little we know. Então nós começamos com o pouquinho que nós sabemos And we share this. e nós partilhamos esse pouco que sabemos. Actually, there is this interesting statistic. Do you know how much you remember from something you just listened to? Na verdade existe esta interessante estatística. Vocês sabem quanto é que se lembram daquilo que vocês ouvem? 5%. 5%. Not much. Não é muito. When I listen to a lecture, Quando eu ouço um on sermão, average I remember 5%.
Em média, eu só me lembro de 5%. How can I make most of it? Como é que eu posso tirar o maior partido disso? When I read it, Quando eu when leio, I read the information, quando eu leio essa informação. I get how much? Sabem quando nós lemos essa informação, I get quanto é que nós 10%. temos? Quando é que nós captamos? Twice more. 10%. 2 vezes It's mais. still not very much. Mas mesmo assim não é o suficiente. How can I remember more of this information? E como é que eu posso me lembrar mais da informação? By learning and practice. Por aprender e pôr em I prática. remember 75%. Quando nós pomos em prática, nós Which is lembramos much better. 75%, que é muito, muito melhor. But do you know that you can remember even more than that? Mas também nós podemos ainda nos lembrar de You can ainda mais remember do que isso. 95%. Nós podemos ficar com 95% da informação. Quase tudo. How? Como? By teaching it immediately. Por ensiná-lo imediatamente. Sharing with others. Partilhar com outros. Yeah, they taught us in the mission school how to give Bible studies Na escola missionária eles ensinaram-nos como dar for estudos 2 bíblicos weeks intensive. por 2 semanas intensivamente. And do you think I can remember this all for these 2 weeks? E vocês acham que eu consegui decorar tudo em 2 semanas? No. Não! But when do I remember and learn it? Mas quando eu me lembro e aprendo, When I have a friend who wants a Bible study, quando eu tenho um amigo que quer um estudo bíblico, let's say on the topic of death, imaginemos sobre a morte. so I go through all the verses, I learn well so that I can teach him. Imaginem, eu vou e passo por todos os versículos e aprendo bem para poder ensinar. And this is how I can learn it best. E esta é a maneira como eu aprendo When I melhor. teach others, Quando eu ensino outros. this is why you start with the little we know. Por isso é que nós temos que começar com o pouco que nós sabemos. Last night Ivo shared with you about this friend of ours. Noite passada o Ivo partilhou com vocês sobre um amigo nosso. He started studying the Bible during our mission school in June. Ele começou a estudar a Bíblia connosco na escola missionária por volta de junho. And he continued even through the summer. E ele continuou pelo verão. He continued even when we went back there in September, even until today. E ele continuou quando voltou em setembro e até He's hoje. still studying the Bible with Ele us. ainda está a estudar a Bíblia But in connosco. November, he asked me something very interesting. Mas em novembro ele pediu algo muito interessante. Once we were to have a Bible study, Nós estávamos para ter um estudo bíblico, but he asked me, mas ele perguntou: can you please teach me how to give Bible studies? podes por favor ensinar-me como dar estudos We bíblicos? were not even at the half of the Bible Nós studies. nem sequer tínhamos chegado a metade dos But he estudos wanted to bíblicos. learn how to share what he has already learned. Mas ele queria saber como partilhar o pouco que ele já sabia. So we had to study on how to give Bible studies. Portanto, nós estudámos como dar estudos bíblicos. And he still hasn't gone through all the Bible E studies, ele ainda não acabou todos os estudos bíblicos, but he has already shared a few studies with other people. mas ele já partilhou alguns estudos com And outras this is what pessoas. discipleship is supposed to be. E é assim que todos os discípulos deviam ser. You know, what impressed me about him is his excitement E sabem o que é que me impressiona nele? É a excitação com with que ele which faz. he accepts the word. A excitação com que ele recebe a palavra e And aprende. he's so excited that he cannot not share it. Ele está tão entusiasmado que ele não consegue não partilhar com outros. And it's sad that more or less we are missing this in our churches today. E é triste ver que nós perdemos esta bênção nas nossas This igrejas hoje. excitement to share. Este entusiasmo em partilhar. When I saw this in my friend, this really touched me. Quando eu vi isto no meu amigo, isto realmente Because tocou-me. this is how it's supposed to be. Porque é assim que é suposto These ser. truths are exciting. Estas verdades são entusiasmantes. As long as we learn something, we should share it with others. This is how it's supposed to be. E à medida que aprendemos alguma coisa, nós devemos partilhar com outros. É assim que é suposto ser. Imagine these, you know, in the world today we have countries, very poor countries, Sabem, no mundo de hoje em dia nós temos países muito pobres who die of hunger. que morrem de fome. And then other countries E depois outros in países which there are people, too many people who are overweight, too much overweight. em que há pessoas que têm excesso de peso. How does Demasiado this excesso de happen? peso. How does this happen? Como é que isto acontece? And I see that actually in our Adventist church today, E eu vejo que atualmente a nossa igreja adventista, spiritually, you espiritualmente, can see the same picture. nós podemos ver a mesma imagem. What does it mean to be fat with the word overweight? O que é que significa estar gordo de palavra, de conhecimento? We read and study and eat spiritual food, Nós lemos e estudamos e comemos comida and we espiritual, don't share with anyone. mas não partilhamos com ninguém. And eventually, E eventualmente, we hardly move, mal nos conseguimos mexer. and it can kill us.
E isto pode matar-nos. We have also the other thing. Ah, We have also the other thing. e também temos o outro lado, Not studying. o não estudar. And with days, E com dias, with weeks, em dias, em semanas. missing our personal time with God. Este é o nosso tempo pessoal com Deus. You know, one way that you can make sure that you won't miss your time with God. Sabe, uma das maneiras que nós temos de When you go fazer to que bed não in the evening, perdemos o nosso tempo com Deus, when you go to the bed in the evening, quando vamos para a cama ao final do pray to dia, God to wake you up in the morning to spend this time with Him. orem a Deus para que Ele vos acorde de manhã, para que vocês possam passar He esse tempo com always Ele. does this E Ele faz in sempre the isso funniest ways. das maneiras mais engraçadas possíveis. Even if He wakes you up at 4 in the morning, E mesmo que Ele vos acorde às 4 da manhã, He will still give you the strength to make it through the day. Ele mesmo assim vos dará a força para continuarem por o resto do dia. But yeah, the sad reality is that we have also malnutrition, Mas famine in the church é for verdade. God's word. A verdade é que dentro da igreja mesmo assim ainda se passa fome. And what's the solution? E qual é a solução? You know what I like about our mission school? Sabe o que é que eu gosto mais sobre a nossa escola missionária? 50-50. 50-50. How they studying, Metade do dia a estudar how they going out and meeting people and sharing. e metade do dia a ir para fora e falar com as This is pessoas how e it should be in our partilhar. personal life. É assim que devia ser a nossa vida As pessoal. long as God reveals us something in our personal study, À medida que Deus nos vai revelando coisas no nosso we estudo should share it with pessoal, others. nós devíamos partilhá-lo com In outros. this way, we can make sure that we won't forget the lesson, E desta maneira nós podemos ter certeza que não nos vamos esquecer da and lição also others will be blessed. e também outros serão abençoados. So, how do we reach people? Portanto, como é que nós chegamos até às pessoas? It's very simple. É muito simples. The most effective way of reaching people A maneira mais eficaz de chegar até às is pessoas something very simple. é algo muito fácil, muito simples. It's their friendship evangelism. Como diz ali, evangelismo através da amizade. How do we win somebody to Christ? Como ganhar alguém para Cristo By being His friend. ao sermos seus It amigos. is É that a maneira simple. mais fácil. É a maneira mais simples. I like this picture. Eu gosto desta It says, I'm a imagem missionary. que diz, eu sou um missionário. Here it is what my friends think I do. Isto é o que os meus amigos acham que eu faço. Here is what my mom thinks I do. Isto é o que a minha mãe acha que eu faço. Here is what society thinks I do. Isto é o que a sociedade acha que eu faço. What my supporters think I do. Isto é o que as pessoas que me apoiam acham que eu What I faço. think I do O que eu acho que eu faço and what I really do. e o que eu realmente faço. It's really all about friendships. Realmente é mesmo sobre as amizades. Personal evangelism. O evangelismo pessoal. It says in the book Thoughts of the Mount of Blessing, E diz no Sermão sobre a it is Montanha through personal contact and association that men are reached by the saving power of the gospel. assim é com o contacto pessoal e a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. They're not saved in masses, but in individuals. Não são salvos em massa, mas como indivíduos. Do you know that if you compare Sabem que se nós compararmos, a person who wins 1,000 souls a day for Christ se compararmos uma pessoa que ganha 1000 almas para Cristo por and a dia person who reaches one person in a year e uma pessoa que ganha uma alma por ano, but teaches them how to reach another person mas que lhes ensina como chegar até and outras continues pessoas to do this every year, e continua a fazer isto todos os anos, eventually, in the long eventualmente, term, depois de um período de tempo, the person that wins one person for Christ in a year and teaches them how to reach others is more effective. Soul winner. a pessoa que chega até uma pessoa durante um ano e que ensina a chegar a outros é mais efetiva, tem mais sucesso. And we will see this tomorrow. We'll talk about E this nós vamos more ver isto tomorrow. amanhã porque vamos falar um bocadinho mais disto But when amanhã. I arrived with Anya, we were talking about this quote. E quando eu cheguei aqui com a Ania, nós estávamos a falar sobre esta citação. She read it in the Desire pages, but Ela leu no Desejar Todas as I had Nações, actually read the same idea in Christ Object Lessons. mas eu li exatamente a mesma ideia nas parábolas de Jesus. And it says here that, the Lord desires that His word of grace shall be brought home to every soul. O Senhor deseja que o seu trabalho de graça seja trazido a cada lar, a cada alma. To a great degree, this must be accomplished by personal labor. Isto tem que ser
conseguido por trabalho pessoal. It doesn't say by evangelistic meetings. Aqui não diz que tem que ser conseguido através de reuniões Winning thousands at the same evangelísticas time. a ganhar milhares de almas ao mesmo It tempo. says personal labor. Diz por trabalho pessoal. This was Christ's method. Este era o método de Cristo. His work was largely made up of personal interviews. O seu trabalho era preferencialmente feito através de entrevistas pessoais com He pessoas. had a faithful regard for the one soul audience. Ele tinha um cuidado especial de estar com uma só pessoa. Through that one soul, the message was often extended to thousands. E através de uma só alma, essa mensagem era estendida a mais de milhares. This is a work with the results of which we are going to see just in heaven. Estes são os resultados que nós simplesmente vamos ver no céu. We never know if that small tract we have shared with someone, Nós não sabemos que aquele pequeno folheto que nós tínhamos partilhado com alguém it might have resulted in this someone winning thousands of for Christ. pode resultar em que essa pessoa um dia consiga milhares de We'll see almas. this just in eventualmente. heaven. Nós só veremos os resultados no céu. But it's a work that God is the one responsible for success of it. Este trabalho é um trabalho que só Deus é responsável pelo seu And you should never sucesso. doubt. E nós não devemos nunca duvidar. There is one thing that I want you to remember today. Mas há uma coisa que eu quero que vocês se lembrem hoje. It is this one quote. É esta frase. Yes. This is Christ's method. Este é o método de Cristo. You can, if you want to write down the reference, it's in the English book, The Ministry of Healing, page 143. Se quiserem escrever referências, está na Ciência do Bom Viver, página 143. Isn't it best to learn from the one who had the biggest success in this work O melhor não é aprender da pessoa que teve mais sucesso neste tipo de trabalho and the one who knows best how to do it? e a pessoa que sabe o melhor que fazer. Let's see what he did, what's his method. Vamos ver o que ele fez, qual era o seu método. It says Christ's method alone will give true success in reaching the people. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. We will have success with other methods too. Nós vamos ter sucesso com outros métodos também, But if you want true success, mas se queremos o verdadeiro if you sucesso, want the best method, se nós queremos o melhor you should follow método, his method. nós temos que seguir o seu método. The Savior mingled with men as one who desired their good. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes He desejava showed o his bem, sympathy for them, manifestava simpatia por eles, ministered to their needs, ministrava-lhe as suas won necessidades their confidence, e granjeava-lhes a and then confiança. he bade them follow me. Então ordenava, segue-me. So what is the first thing? Qual é a primeira coisa? He mingled. Ele misturava-se com What does it mean to mingle? com as pessoas. O que é que significa misturar-se? If I have salt Que se eu tiver sal, that I put to the food que eu ponho sal na and comida, mix it well, this is mingling. e se eu misturar bem, isto quer dizer misturar-se. So let's say the church is this salt shaker Vamos imaginar que a igreja é este saleiro and the world is the food. e que o mundo é a comida. What should the church do? O que é que a igreja deve fazer? We should go out of this door Nós devíamos sair desta and go where the porta people are. e ir ter com onde as pessoas estão. To make friends, to socialize. Fazer amigos, socializar. The second thing A that segunda tells us coisa in this quote, que nos é dito nesta He mingled. situação. Ele misturava-se and he desired their good. e ele desejava o seu bem. He not just cared for people, he showed them that he cared. Ele não só se importava com as pessoas, mas ele mostrava que se importava com So as we pessoas. should look for opportunities to do good to people, to show them that we care for them. Portanto, nós devemos procurar por oportunidades de fazer bem às pessoas, de mostrar que nós nos importamos, que nós nos It preocupamos. says that the people don't care how much you know until they know how much you care. É-nos dito que as pessoas não se importam, Don't care how much you know Não until querem they saber. know how much you care. não querem saber o que é que nós sabemos, até saberem o quanto nós nos importamos com elas. Practically, what can we do? Na prática, o que é que nós podemos fazer? I see my neighbor needs help in the garden. Eu vejo que o meu vizinho precisa de ajuda no jardim. I'll go and help him. Eu vou e ajudo. He's sick. Ele está doente. I'll bring him some warm bread. Eu posso lhe trazer algum I'll pão spend some quente. time. Posso passar algum Take tempo the com ele. initiative. Tome a Ask iniciativa. God, what can I do to people to show them that I want their good?
Perguntem a Deus o que é que eu posso fazer pelas pessoas para nos mostrar que eu quero o bem delas. Intentionally make friendships. Façam amizades intencionalmente. How can we talk with people? In what way to make friendships? Como é que nós podemos falar com as pessoas e fazer amizades? One very good thing is to focus the conversation when you're speaking with somebody, not on yourself, A melhor maneira é, quando nós estamos a falar com alguém, não focar a atenção em but nós on the other próprios, person. mas na outra pessoa. It's not very easy, but God can help us with Não é this. muito fácil, mas Deus pode nos ajudar com isto. To be genuinely interested for what they want to tell us, to share with us. Estar genuinamente interessado no que as pessoas nos têm para We dizer. can ask questions. Podemos fazer perguntas. When we start talking with somebody we don't know, the first easiest things to ask is questions about the family, Normalmente, quando estamos com alguém que não conhecemos, normalmente temos tendência a fazer perguntas sobre a about their família, job, sobre o seu emprego, about their hobbies. sobre os seus hobbies. We can even ask for their religious background. Nós até podemos perguntar sobre o seu passado religioso. And if they're open, we can share our testimony. E se eles estiverem abertos, podemos partilhar o nosso testemunho. God can show us how to approach them. Deus pode nos mostrar como nos aproximar dessas pessoas. What's the next thing Christ did? Então, qual é a próxima coisa que Deus He fazia? showed sympathy for people. Ele mostrava simpatia por essas pessoas. He showed sympathy for their problems. Jesus mostrava simpatia pelos seus How problemas. can we do this? E como é que nós podemos fazer isto? Like Ivo said last night, we should be good listeners. E como o Ivo disse ontem à noite, nós devemos ter bons It ouvintes. says in James 1:19. E diz em Tiago 1, It 19, says to be quick to hear, diz-nos para ser rápidos a slow to ouvir speak, and slow to anger. e nos devemos zangar. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. We have one mouth and 2 ears, Nós temos uma boca e 2 ouvidos. so we're actually supposed to at least listen twice more than we speak. Portanto, supostamente devemos ouvir 2 vezes mais do que aquilo que nós falamos. We should also pray for the Holy Spirit to work in the people. Também devemos orar para que o Espírito Santo trabalhe nas pessoas. And we can offer to pray for them when they share their problems with us. E também podemos nos oferecer para orar por elas quando elas partilham os seus problemas connosco. Atheists and non-believers will like the idea. At least in my experience, even unbelievers will accept this, to pray for them when you tell them I'm praying for you. E na minha experiência própria, até as pessoas que não são crentes vão apreciar o facto de nós orarmos por elas. There is power in intercessory prayer. Há poder na oração intercessória. I love this small quote. E eu gosto muito desta citação, desta It pequena says that citação. it's a part of God's plan to grant us an answer to the prayer of faith, that which He would not bestow, did we not thus ask. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não otorgaria se não pedíssemos assim. Every person has free will. Cada pessoa tem vontade própria, So vontade livre. God is not allowed to work in every person Então Deus não pode trabalhar em cada pessoa, because Satan might accuse him. This person doesn't want to have anything with you. porque muitas vezes Satanás acusa, esta pessoa não quer ter nada a ver But if contigo. I, through my free will, Mas se eu, através da minha livre vontade, pray for this person, orar por esta pessoa, God will fulfill His promise and He will do that I ask, and it is according to His will. e Deus vai cumprir essa promessa e fazer aquilo que é possível de acordo com a sua vontade. And it is for sure according to His will for His Spirit to work in people. E de certeza que é de acordo com a sua vontade que o Espírito Santo possa So trabalhar nas simply pessoas. asking for God to start working in someone is what He intended, the way He intended to reach. Então continuem a orar pelas pessoas para que Ele possa trabalhar da maneira que Ele intenciona. I have this friend of mine that prays for over 60 people every day. Eu tenho uma amiga que costuma orar por mais de 60 pessoas cada dia. It takes time, Demora tempo and she always fills the list more and more. e ela parece que sente que cada vez há mais e mais pessoas para orar. But it's a wonderful way of ministering.
Mas é uma maneira maravilhosa de ministrar a outros. And you'll see God doing miracles, answering these prayers. E vocês vão ver que Deus faz milagres através das orações. Then what did He do after showing sympathy for people's problems? E o que é que Cristo fazia depois de mostrar simpatia pelas He ministered pessoas? to their needs. Ele ministrava às suas How necessidades. can we minister to people's needs? Como é que nós podemos ministrar as necessidades First, we das should know what pessoas? their needs are. Primeiro temos de saber quais são as suas necessidades. This is what we did at AFCO during the last 2 weeks. Isto é o que nós fizemos We na decided África to nas últimas organize 2 a semanas. cooking class with healthy food. Nós tentamos organizar aulas de cozinha So we com went to the neighborhood. alimentos At saudáveis. first we asked them, what do you think a group of young people E fomos até à vizinhança e perguntámos às pessoas o que é que acham que um grupo de jovens volunteers can do to make this community a nicer place? To make, what can a group of young people do to make this community a nicer place? o que é que jovens voluntários podem fazer para que esta comunidade fique melhor, seja And melhor? they gave us wonderful ideas. E eles deram-nos ideias maravilhosas. And then we showed them, like what the survey we are going to do today, different events that we might organize in the future, and we asked them, are you interested in one of these? E mostramos lhe uma lista de eventos que podíamos fazer no futuro e elas estavam interessadas em It is health events, eventos de saúde. but also we suggest them to study the Bible with us. Também sugerimos que estudassem a Bíblia And this is connosco. how we found many people that want both to attend the health events, but also to study the Bible. E assim nós temos pessoas que, além de quererem participar em eventos sobre saúde, também queriam estudar a Bíblia. Just this week we had 2 nights of evangelistic meetings. E na semana passada nós tivemos Cooking classes. E na semana passada nós tivemos 2 lições de cozinha. And you know the statistics for giving just flyers for an event Sabem, as estatísticas de simplesmente oferecer folhetos is num 1 evento person to 1,000 flyers. é uma pessoa para 1000 folhetos. We had just 1,000 flyers, Nós só tínhamos 1000 folhetos. but we decided to follow Christ's method. Mas nós decidimos seguir o método de Not Cristo. just giving the flyer, Não só oferecer os but folhetos, talking with the people. mas falar com as And at the end, pessoas. giving the flyer. Em vez de And at the end, giving the dar flyer. o folheto. And we had over 10 people coming. E nós tivemos mais de 10 pessoas a vir. We shared with them the recipes. We shared the recipes. Nós partilhámos as receitas, We sat together to eat and to speak, sentámos-nos juntos para falar, creating para comer, friendships. para fazer And amizades. eventually, since we wanted to give them a present, the Ministry of Healing as a present, E nós queríamos lhes dar um presente e demos-lhes a ciência do bom viver but the como book will presente. arrive in German in maybe a week or 2. Mas o livro só chegava à Alemanha We said, numa semana ou Who 2. wants to reach to have this book? Please give us your address, and we are going to bring it to you in 2 weeks when we receive the books. Então nós pedimos às pessoas que escrevessem um papel da sua morada, quem quisesse o livro, e que eles levariam em 2 semanas o And livro. almost every one of these new friends of ours gave their addresses to E a us. maior parte de todos estes nossos novos amigos deram-nos a sua morada. This is how we make friends. É assim que se faz amigos. So this is how, what Christ did. What is the next thing? He won their confidence, E qual era o método seguinte que Jesus usava? and Ele then he bade them follow me. ganhava a sua confiança e então aí ordenava para os seguir. What is Christ's method? Qual é o método de Cristo? It's all about putting others first. É somente sobre pôr os outros primeiro. Sacrifice, Sacrifício, investing time investir tempo and energy e energia in others, em outros. putting them first, Pô-los em primeiro. investing even resources in others. É investir até os nossos próprios meios em outros. Some of our teachers or Bible workers Alguns das nossas pessoas que são obreiros bíblicos travel sometimes for a Bible study an hour or 2 with a car to go to a person and study the Bible with them. às vezes têm que viajar 1 hora ou 2 para irem ter com alguém e dar um estudo bíblico. And imagine the sadness if this person eventually doesn't want to accept or take decision. E imaginem a tristeza que é quando esta pessoa eventualmente não aceita ou não quer fazer uma But decisão. this is the work God has called us to do. Mas este é o trabalho que Deus nos chamou a fazer. And if we are true disciples, we should follow. E se nós somos verdadeiros discípulos, nós devíamos seguir. So, Christ ministered to their needs, showed his sympathy, and at the end, he bade them follow me. Então Jesus mostrava-lhes simpatia, ministrava as suas necessidades e no fim ordenava para eles o He seguirem.
and won their confidence, and then he bade them. Ele ganhava a sua confiança e depois ordenava-os. I have a very simple appeal for you now. Eu tenho um simples apelo para vocês agora. I'm sure every one of you has friends or relatives Eu tenho a certeza que muitos de vocês têm familiares ou amigos that don't know God. que não conhecem a Deus. Ask God, God, who are these people that you want me to reach? Perguntem a Deus, Senhor, que pessoas são essas que tu queres que eu me aproxime? Who are these people that you want me to reach through Christ's method? Quais são estas pessoas que tu queres que eu aborde com o método de Cristo? To spend more time with them. Para despender mais tempo To com elas. pray first for them, Christ to work in them. Para orar primeiro para que Cristo possa The Holy trabalhar Spirit to nelas. prepare their hearts. Para que o Espírito Santo possa trabalhar nos seus corações. And then when they come and want what you have, E então, quando elas vierem e quiserem o que nós temos, to be able to share the gospel with them. que nós sejamos capazes de partilhar o Evangelho com elas. Ask God, who are these people? Perguntem a Deus quem são estas And pessoas. for sure He will show you at least one or two of these. E tenho a certeza que Ele, pelo menos, vai vos mostrar uma ou duas. How many of you want to take this decision to be active in reaching out? E quantos de vocês querem tomar esta decisão em ser ativos Starting with even para chegar a one outras pessoas? How many of you want to take this decision Quantos to de be vós active querem in tomar esta reaching? decisão em ser ativos a ganhar almas? Amen. Amém. Let's pray together. Vamos orar juntos. Dear Heavenly Father, Pai nosso, estás nos céus. thank you so much for your love to us, Muito obrigada pelo teu amor por nós. for what you have done for us, Por aquilo que tens feito por cada um de for nós. what you have invested in us. Por aquilo que tens investido em nós. Jesus, you gave everything. Senhor, tu deste tudo. You gave your life for us. Tu deste a tua vida por nós. Please help us love that much others as you love us. Por isso, ajuda-nos a amarmos tanto os outros como tu nos amaste a nós. And give us the wisdom how to reach them. E dá-nos a sabedoria em como alcançá-las. Help us follow your method. Ajuda-nos a seguir o teu método. Win their confidence and bring them to you, A ganhar a sua confiança e a trazê-las até ti. so that we can enjoy eternity together. Para que possamos usufruir da eternidade juntos. Help us really keep the promised decisions we made to you today. Pai, Senhor, ajuda-nos a manter as decisões e promessas que fizemos a ti Be hoje. with us, especially now when we go out. E sei connosco, especialmente quando nós sairmos. Prepare the hearts of the people. Prepara o coração das pessoas. I believe for every one of us that will go out today, you will have at least one person Eu acredito que para cada um de nós aqui hoje tu tens pelo menos uma pessoa that needs to hear a word of comfort from you. que precisa de ouvir uma palavra de conforto de ti. Please meet us with these people and give us the words. Por favor, Senhor, manda-nos essas pessoas. In your name I pray it, Em teu nome eu oro. and thank you for answering this prayer. E obrigada por responderes a esta oração. Amen. Amém.